antes de terminar, agradecer aos nossos patrocinadores, que realmente nos ajudam, são empresas importantes que também estão atuando muito e se envolvendo nesse mercado do agro. Esse ano nós tivemos como patrocinadores a Claro, a Embratel, a Ericsson, a Huawei, a TIM, a Vivo, a Trópico, a Conecta Agro, a Virtuais e a KPMG. Temos o apoio também da Cisco e da Oi. Então é um time grande aí que se incorpora ao nosso esforço de levar o debate, levar as soluções desse mercado. Então, gente, terminando, mas não, temos que terminar com chave de ouro. Então, nós estamos aqui com algumas agritechs que são incubadas pela Exalc, né? Certamente vocês e vamos fazer uma apresentação das ideias de vocês, do que vocês têm para mostrar aí para o mercado, né? Eu estou aqui, eu vou fazer a apresentação de todos e cada um, o Sérgio ele fala, não, já estão acostumados, pode deixar que eles vão sozinhos. Então, eu vou chamar pela ordem o André Souza Moura, ele é fundador e CEO da A2W. Temos também o Leandro Lourenço, que é o CEO da AgroMakers, bem-vindo de volta, Leandro. Temos o Maurício Martelo, que é da InfoRoll, espero que esteja certo a pronúncia, e, por final, o Gustavo Gonçalves, que é o cofundador da Sistec Feeder. Então, gente, bem-vindo, vamos começar então por essa ordem, vocês apresentam e já chamam o outro, e no finalzinho eu volto para a gente encerrar, tá bom? Obrigada, por favor, André. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo evento, né? Tenho acompanhado aí todas as lives, a qualidade do evento, ela a cada ano surpreende. E para nós é muito orgulho participar, né, de um evento de tamanha importância no cenário tecnológico para o agronegócio. Vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a A2W, sobre o nosso projeto e o que a gente se propõe. Bom, então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de vou começar pelo final, propositalmente aí para criar um pouco desse ambiente, né, provocador que a tecnologia nos proporciona sempre. Eu acho que o principal propósito, né, o compromisso que a A2W faz com o mercado é exatamente trazer essa tecnologia descomplicada, né, mas uma tecnologia que foi desenvolvida e que está sendo entregue por pessoas que entendem realmente do agronegócio. Tá? Antes de falar um pouco mais sobre como e porquê disso, né, porque eu estou afirmando isso já no começo da nossa apresentação, tá? Eu queria apresentar aí para vocês alguns dados, alguns números do agronegócio. Né? Foi infinitamente discutido a importância do agronegócio no cenário nacional. Né? Eu acho que falar do potencial do agro brasileiro é falar mais do mesmo, mas até para fundamentar um pouco de toda a apresentação, eu gostaria de destacar 4 informações que, nesse contexto, elas enriquecem bastante. Né? A primeira delas foi divulgada recentemente, que em 2020, né, a participação do agro no PIB nacional, ou seja, o PIB do agronegócio, ele representou 26,6%, né, chegando aí a 7,4 trilhões de reais, segundo o IBGE. Né? Outros 3 dados fundamentais, e aí já afunilando e entrando dentro da nossa solução. Hoje, de acordo com a Andav, esse levantamento foi feito em 2018, né, que foi o último levantamento realizado pela Andav, são 3.381 grupos empresariais distribuídos em 4.845 CNPJs que compõem as revendas, né, os canais de distribuição de insumos agropecuários. E a OCB divulgou em linha com esse número que em 2018 existiam 1.613 cooperativas agropecuárias. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 6 mil canais de distribuição. E por último, o último dado interessante que eu gostaria de trazer, também do IBGE de 2018, que passam de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Então, nós estamos dizendo que o agronegócio hoje ele está composto por mais de 6 mil empresas que fazem toda a distribuição,
dos insumos, né, e que são consumidas por mais de 5 milhões de propriedades rurais em todo o território nacional. Então, isso traz todo esse contexto, esse cenário, né, a importância do agro economicamente, tecnologicamente e do ponto de vista de sustentabilidade. A 2W, então, dentro desse contexto, aqui eu gostaria de destacar a experiência, né, dos fundadores da A2W. A gente tem, além de mim, o Vander Santos, que é o nosso CTO. Nós somos da área de tecnologia para o agronegócio, temos já algumas décadas, né, de experiência em empresas voltadas para a tecnologia no agro. Não vou falar aí, Miriam, tá? Quantas décadas são para não nos entregar, tá? Mas são algumas décadas, tá bom, pessoal? E durante todos esses anos, né, a gente desenvolveu aí mais de 2.000 projetos de tecnologia para o agro. Dentre eles, sistemas de gestão para empresas do agronegócio, rastreabilidade, tecnologia de automação, enfim, diversas áreas, mas todas elas levando tecnologia para o agro, né? E nesse contato nosso, né, direto com todas essas empresas Brasil afora, inclusive projetos fora do Brasil que a gente desenvolveu, a gente sempre identificou, né, chegava até a gente diversas vezes problemas apresentados pelas empresas que a gente olhava e via aquilo como sendo um grande potencial para que a tecnologia pudesse ajudar a resolver aqueles problemas, né? E aí, partindo desse princípio, nós pegamos dois pilares, né, dois problemas, né? O crescimento, ele é bom, mas o crescimento do agronegócio, ele gerou um grande problema, que é a distância em que essas empresas, né, os canais de distribuição de insumos agropecuários, estavam de seus clientes, né? Então a revenda cooperativa, por ter crescido muito, ela acabou se distanciando do seu cliente. Então esse foi um pilar que a gente objetivou resolver, né? Reduzir a distância dos agentes do segmento, principalmente os canais de distribuição, e aí aqui eu ressalto as agro-revendas, as cooperativas agropecuárias e as agroindústrias, né? E um segundo pilar que a gente viu, que também veio muito em função desse crescimento do agronegócio, e principalmente da maior adesão por tecnologia dos produtores rurais, a gente viu aí, né, nas lives anteriores a quantidade de tecnologia, de aplicação, de automação. Hoje tudo gera dado, né? Vocês imaginam lá dentro da porteira, né? Com essa maior disponibilidade de acesso à tecnologia e às conexões. Mas uma coisa que o produtor tem grande dificuldade é de que maneira juntar todos esses dados, né? Juntar todas essas informações e tomar a sua decisão de maneira mais segura e pautada em tudo aquilo que foi gerado ao seu redor. Vou dar alguns exemplos, né? Então, o produtor hoje ele tem lá o maquinário de plantio que gera dados e informações, né? Ele tem, como a gente viu aqui, participou de uma das lives anteriores, o sistema de irrigação que gera informação, ele tem a coletadeira que traz informação, ele tem o software ERP dele que é cheio de informações, né? E assim, dessa mesma forma, ele tem diversos outros equipamentos, né? E ferramentas que de alguma maneira disponibilizam dados e informações para tomada de decisão. Mas como juntar tudo isso, né? Então, baseado nesses dois pilares, nós desenvolvemos, né, a A2W Tecnologia e Inovações, desenvolveu um produto chamado A2W Plataforma Agro. É uma plataforma cloud only, portanto ela é na nuvem, né, não tem nada instalado, então ela é uma solução cloud, aonde ela possui ferramentas sistêmicas que contribuem na solução desses dois pilares, né, desses dois problemas principais. De que maneira? Vou começar pelo produtor rural, né, de dentro para fora da porteira. A plataforma ela foi desenvolvida em uma tecnologia web service com as APIs de integração, né, que nada mais são que padrões sistêmicos para integração de soluções
de desenvolvimentos diferentes, como se fossem nativos, né? Ou seja, facilita as integrações. Então, no português bem claro, a gente criou aqui um hub de integrações, onde a gente pode pegar qualquer informação de qualquer lugar, integrar numa única plataforma e disponibilizar um painel web para que o produtor faça as suas análises e tome as suas decisões, né, considerando todas as informações integradas. Tá? Saindo um pouco, né, indo para o fora da porteira, a gente criou várias aplicações, apps mesmo, né, de celular e vários sistemas com acesso web para que os canais de distribuição de insumos possam estar novamente mais próximo do seu cliente, aproveitando o máximo do potencial do seu mercado, né? E aqui eu vou destacar alguns. O principal deles é o app do cliente, né? Então aqui a proposta é fazer o mesmo que os bancos fizeram com a gente, né? Hoje, vamos nos perguntar qual foi a última vez que a gente foi em uma agência bancária presencialmente, fisicamente, né? Simplesmente porque hoje a gente consegue resolver tudo pelo celular. A gente acessa o aplicativo do banco e consegue fazer tudo pelo celular, né? E por que o produtor precisa passar todo dia de manhã na cooperativa ou na revenda ou na agroindústria para resolver problemas? Então o app do cliente ele traz todo o escopo e todas as ferramentas exatamente para que o produtor consiga resolver o relacionamento com aquele canal, né, de uma forma simples, ágil, segura e prática, né? Nós também disponibilizamos um app do vendedor, do consultor de campo, para que ele tenha uma aplicação offline no celular dele para dar o melhor atendimento ao seu cliente, né? Aqui a gente tem aplicações de CRM, ele vai conseguir fazer o relatório em tempo real e compartilhar pelo WhatsApp com o seu cliente, por exemplo, né? E nós disponibilizamos painéis, né, para a área de TI, para configurar as regras de negócio de cada empresa e a identidade visual, né? E para o gestor montar todo o planejamento, né, para aquela safra, para aqueles clientes, acompanhar o previsto realizado e fazer os ajustes. Então, em linhas gerais, o que a A2W plataforma faz? Ela resolve dois grandes problemas que foram ocasionados pelo crescimento do agro, né, e pela implantação em massa de tecnologia dentro das porteiras. Ok? Caminhando um pouco mais para o nosso encerramento, né, a ideia aqui é fazer esse overview, né, essa apresentação geral. Eu gostaria de destacar, então, que algumas premissas da plataforma, né, ela é prática, ela tem um atendimento super especialista, então a solução ela é desenvolvida e é suportada por pessoas do agronegócio. Então o nosso suporte hoje ele é multidisciplinar, composto por agrônomos, técnicos e agropecuárias, administradores de empresas, analistas de sistemas e programadores, mas todos com experiência comprovada no agronegócio, então é uma solução do agro para o agro. A implantação é muito fácil, já que é uma solução web e os apps estão disponíveis nas lojas, né? A solução ela é muito amigável, ela foi pensada para que seja fácil, de fácil uso, né? É o jeito WhatsApp, Instagram de desenvolver software, né? Ninguém nunca fez um treinamento de Instagram, mas todo mundo sabe utilizar. Ok? Então é sempre pensado na experiência do usuário e as integrações elas são muito simples em função dessas tecnologias. Ou seja, é uma solução disruptiva, inovadora que se propõe a resolver dois grandes problemas. Falando aqui um pouco, né, de alguns cases, eu vou destacar um único em função do tempo, né? Mas um dos cases que a gente tem hoje é o Grupo Adubos Real, uma empresa com mais de 40 anos, atuação aí em 5 estados do território nacional. Recentemente, no começo do ano passado, ela recebeu um aporte de capital de um fundo japonês, então hoje é uma empresa multinacional. A gente já tem esse pessoal aí utilizando a plataforma, né? Eles são nossos parceiros há muito tempo e clientes nossos desde agosto do ano passado, ou seja, eles já estão há mais de uma safra, né, inteira usando a plataforma e atestam a nossa plataforma, por isso a gente até destaca eles como um grande case de sucesso, tá? Além deles, nós temos outros clientes entrando, clientes em implantação, então nós temos um produto pronto que resolve um problema que já está em ambiente de produção,
né? Eu digo sempre que nós precisamos ser organizados como multinacionais, mais rápidos na entregas e flexíveis no atendimento como uma startup, tá? E em linhas gerais é isso, né? Finalizando aqui essa apresentação, gostaria de destacar, né, de disponibilizar para todos as nossas redes sociais, os nossos contatos, o site, né, e reforçar que a A2W ela está aqui exatamente para dar mais sustentabilidade às decisões no agronegócio, para evoluir junto com o agro e para fazer a diferença. Miriam, é isso. Eu gostaria agora de passar aí a palavra, salvo engano, o Gustavo Salvati da Sistec, que vem aí na sequência, é isso? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Não, na verdade, o Gustavo ia ficar para o final por conta da internet dele. Então, Eu estou a gente aqui. está com problema de internet. Você já está aí? Consegue me ouvir? Consigo bem. Só estou com um problema aqui da câmera, mas se vocês conseguirem me ouvir, eu vou fazer a apresentação. Foi uma correria para chegar aqui, mas conseguimos aí, o pessoal me ajudou aí, o pessoal da organização. Ah, então tá. Então você entra e depois a gente dá continuidade, então, tá bom? Porque parece que você está com problema aí do horário da internet, né? Isso, já vou compartilhar Legal. minha Vou tela. passar então aí a palavra para o Leandro, é isso? Não, eu vou deixar o Gustavo entrar, porque ele está com algum problema, não só na conexão, mas com o horário, e depois a gente passa para o Leandro. Pode ser, Leandro? Pode, sem problema. Ok, então, por favor, Gustavo. Conseguem ver minha apresentação? Estamos vendo bem, obrigada. Beleza, então. Primeiramente, agradecer o convite, que foi pelo intermédio também do Sérgio, lá da Exalctec. Agradeço muito a ele a oportunidade. Só justificando, né, essa confusão toda que teve, agradecer a atenção de vocês. Hoje a minha empresa está fazendo a primeira entrega técnica dela na maior fazenda do Brasil de gado de leite, então é uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, essa entrega foi adiada em uma semana e isso prejudicou aqui um pouco a apresentação, porque eu tive que ir hoje para a fazenda sem saber se eu ia conseguir chegar a tempo. Mas com muito esforço eu cheguei, só que eu cheguei lá no meu prédio e estava tendo manutenção da rede elétrica e eu tive que vir correndo para outro lugar com a internet, mas foi isso tudo que aconteceu. Mas vamos dar sequência aqui, eu vou apresentar um pouco dessa solução aí, que é a Sistec Feeder, tá? Bom, a gente partiu de um problema muito grave que nós temos na pecuária leiteira, tá? A maioria das bezerras no mundo são criadas dentro de uma fazenda de leite, né? Do 0 dia de idade, né? Do nascimento até 2 meses, né? Em um berçário. E ele é como se fosse essa foto aí que você está vendo. Cada bezerra tem a sua casinha, onde temos 2 baldes, tá? Um balde para ração e um outro que fornece leite e água. E esse é um período da fase da bezerra que ela está numa transição de ser um animal lactente que bebe leite para comer a dieta sólida. Ela está saindo de ser um monogástrico para se tornar um ruminante, né? A gente só pode tirar o leite dela quando a gente tem segurança que ela está comendo 1 quilo de ração, tá? E o problema que a gente vê é o que nas fazendas? O balde, só se usa o balde. Quais que são os problemas do balde? Eu não sei quanto que essa bezerra está comendo 1 quilo de ração, eu tenho que ficar fazendo uma avaliação subjetiva. A ração no balde estraga e eu tenho percas, tá? E eu tenho que ficar repondo todo dia. Esses são 3 pontos chaves que é da nossa solução que a gente pensou em atuar, tá? Mas, Gustavo, o que isso interfere? Eu não saber a hora que ela está comendo 1 quilo de ração. Interfere o seguinte, a bezerra por dia mama 6 litros de leite. Se ela já podia ser desmamada hoje, porque ela está comendo 1 quilo, mas você não sabe, porque você avalia só no olho, você vai demorar às vezes 4, 5 dias para desmamar ela. 5 dias a mais que ela fica no sistema são 30 litros de leite. 30 litros de leite que ela não precisaria estar tomando, que ela já está comendo a ração, 1 quilo de ração. Só que você não sabe, porque você não avalia. O que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, isso dá um prejuízo do produtor de R$60, né? Esse é uma do possível prejuízo, fora desperdício de ração e mão de obra, que eu vou estar falando mais à frente. Então, não existe nenhum sistema no mundo que mensure consumo de ração, tá?
e ganho de peso das bezerras, que é outro problema, em sistemas de criação individual, que é o jeito que 80% das fazendas do mundo de pecuária leiteira trabalham. Então, a gente tem todos esses problemas, né, que conforme eu estava mencionando a vocês. O atraso no desmame, às vezes essa bezerra podia ter sido desmamada e você, por só avaliar no olho, não consegue ver, né, então ela fica 3, 4 dias, cada dia a mais são 6 litros de leite a mais, e o leite é o item de custo mais caro na criação de bezerras nessa fase. Falta de ração, às vezes o empregado chega lá e ele não... É 5 da tarde, cara, ele não vai conferir balde por balde, entendeu? Essa bezerra passa fome à noite. Então, falta um sistema que identifica quando acabou a ração, né? E às vezes o gerente ou o fazendeiro confia no funcionário, ele não tem tempo para checar todo dia o bezerreiro, né? E essa bezerra é o futuro dele, é a bezerra que vai virar a vaca lá na frente, né? E cada dia de fome que essa bezerra passa aqui, falta de ração, ela fica mais tempo nesse estágio de criação, tá? Outro ponto é o armazenamento inadequado, que é um problema, né? A gente sabe que deteriora a ração pegando luz solar, deteriora as vitaminas, né? Principalmente, pode molhar no balde, crescer fungo, então deteriora a ração. A bezerra come essa ração fungada, vai ter diarreia, tá? Isso aí tudo complica. Demanda mão de obra para repor ração todo dia. E quando ela quebra o consumo, cai o consumo dela, você não observa. Então, esse foi um problema grande que a gente observou, que se a gente tivesse um sistema que possibilitasse avaliar, a bezerra vinha comendo 500, 600 gramas e caiu para 200, isso é um indicativo de doença, né? Assim como nós, como ficamos doentes, a bezerra também para de comer. Então, esses são vários problemas que a gente identificou que atrapalham a fazenda, tá? Então, só fazendo a estimativa, tá? Aqui só alguns casos aqui. 5 dias de atraso no desmame, né? Vezes 6 litros que essa bezerra vai tomar, R$2, a gente tem um prejuízo aí de R$60 por bezerra a cada 2 meses. Por que a cada 2 meses, Gustavo? Porque é o período que ela fica nessa fase na fazenda. Ou seja, dividindo por 2, R$30 por mês. A gente fez aqui também só uma conta rápida de padaria, né? Faltou ração para essa bezerra, meio quilo de concentrado. Isso impediu ela de ganhar. Isso vai impactar o ganho de peso, tá? Então a gente botou aqui 3 dias, meio quilo de concentrado que falta por 3 dias impede ela de ganhar 250 gramas. Vezes 3 dias ela vai deixar de ganhar 750 gramas. Então essa bezerra às vezes vai ter que ficar mais 1,5 dias para alcançar o peso, para ela ser desmamada, o peso ideal. A diária de uma bezerra é R$15, e a gente considerando aqui que vai ser R$11,25 por mês, bezerra mês, se ela ficar sem ração por 3 dias. Deterioração da ração, né? A gente sabe que no balde tem um desperdício muito grande. Eu considerei aqui, meio quilo de ração a cada 10 dias, que é algum dos dados que a gente tem aqui na Exalc. Ou porque a bezerra joga ração no chão, ou porque fungo e chuva está deteriorando. Ou seja, 1,5 quilos por mês. A ração está R$3, isso é o quê? Vezes 1,5 quilos, R$4,50 bezerra mês, tá? E a mão de obra, tá? Aqui eu fiz uma conta de padaria, que normalmente o funcionário gasta 30 minutos só para repor ração. Isso aqui é um bezerreiro aqui com 25, 30 bezerras, tá? 25, põe 25 bezerras, né? E o nosso sistema, você só tem que pôr ração a cada 15 dias, tá? Aí eu fiz uma conta, 28 dias vezes 30 minutos. Isso vai poupar R$14 de mão de obra mês, tá? Um preço de R$15 a hora, né? 14 horas, R$210 que eu vou poupar. Aqui eu considerei 30 bezerras, tá? Ou que uma pessoa dá conta de cuidar, né? 210 dividido por 30, R$7 bezerra mês de mão de obra que a gente vai conseguir poupar, tá? Então a gente fechando essa conta toda, o potencial que a gente tem de poupar por mês, bezerra mês, é R$52,75, tá? Num bezerreiro com 30 bezerras, quase R$1.600 por mês, né? E por ano R$18.810. Então é isso. Por que a gente pensou nessa solução individualizada, pessoal, né?
Aqui eu tenho estudos feitos no mundo, né? Quantos por cento das fazendas no mundo criam as bezerras assim de maneira individualizadas, igual o berçário do hospital, né? 88% das fazendas do Canadá usam esse sistema. 85% das fazendas dos Estados Unidos usam esse sistema, segundo o levantamento do USDA de 2016. 74% na República Tcheca usam esse sistema. Eu peguei a República Tcheca, que é um estudo da Europa, só para a gente ter um representante. No Brasil, esse número aí chega a 90%. Tá ok? Então, a gente veio com essa missão de desenvolver soluções tecnológicas para a nutrição de bezerras, especialmente para sistemas que criam as bezerras individualmente. E não existe nada no mundo para isso, para esse tipo de sistema. Então, a gente pensou aqui numa instalação a priori. Claro que o nosso grande valor não é a instalação, né? É a tecnologia que tem dentro da instalação, mas para isso a gente precisou fazer uma casinha completa, que é movida a energia solar, energia limpa, né? Que pode ficar a campo, onde a gente tem um alimentador que pesa o quanto que essa bezerra come, informa tudo isso para o celular, tá? Envia esse dado por LoRa, ou seja, a qualquer distância a gente consegue essa comunicação, não precisa de internet. Você precisa de internet aí só a 7 km de distância para enviar o dado para a nuvem, tá ok? A gente monitora o consumo de ração e também o ganho de peso dessa bezerra, tá? Isso aí possibilita ver se os seus funcionários estão trabalhando bem, porque você vai ter uma resposta do desempenho dessa bezerra. Toda vez que ela entra aqui, a gente sabe quanto que ela está pesando. E aí a gente espera que uma bezerra de leite esteja ganhando 800 gramas. Se ela não estiver ganhando isso, o que pode ser, Gustavo? A qualidade da ração, a empresa que você compra a ração, seu funcionário não está dando o volume de leite adequado. Até a nossa nova versão, agora a gente vai pesar o quanto de leite que essa bezerra está consumindo, tá? Então, ajuda você a identificar antecipadamente os problemas, tá? Então, a gente envia esses dados para a nuvem e a gente tem um aplicativo que alerta o produtor. Tem o gráfico de consumo, gráfico de peso, mas o principal, ele alerta quando acontece um problema. Faltou ração, ele te alerta o horário e o dia que faltou, né? A bezerra quebrou o consumo, caiu o consumo, ele também te notifica. A bezerra atingiu o consumo de ração para tirar o leite também te notifica, tá? Então, a gente pensou na solução que adaptasse aos principais sistemas de criação individualizados. Aqui na Colorado, que a gente está fazendo uma instalação próxima a essa aqui, que é o indoor, mas a gente está preparado para atender o outdoor, tá ok? E as vantagens das nossas soluções são essas. Você tem informação em tempo real de consumo e desempenho das bezerras, tá? Acesso pelo celular, conforme vocês estão vendo aqui, a gente tem o gráfico de consumo dessa bezerra, de peso, e você recebe a notificação quando acontece alguma anormalidade, uma anomalia. Se você não quiser olhar bezerra por bezerra, você consegue ver qual que é a lista de bezerras que está sem ração, qual que é a lista de bezerras que caiu o consumo e pode estar com uma das doenças que afetam a bezerra nessa fase, pneumonia, tristeza parasitária, diarreia. Quais bezerras que eu posso tirar o leite? Tudo vai aparecer aqui, tá? A gente tem uma indicação luminosa de status, que isso aqui é para, às vezes, funcionários que têm dificuldade de mexer com a tecnologia, que aparece lá uma luz verde, quando a bezerra está apta a tirar o leite dela, vermelha, sem ração, e amarela, porque ela caiu o consumo e pode estar doente. Essa aqui é a interpretação local, tá? Então, só visual já ali o funcionário pelo menos detecta. O gerente que precisa de dados, a gente tem um aplicativo que salva tudo. Otimiza a mão de obra, porque o nosso reservatório tem 15 quilos de ração, ou seja, eu botei ali de 15 dias, mas com certeza a gente pode reabastecer de 30 em 30 dias. Isso vai poupar muita mão de obra. Manejo alimentar adequado, porque a bezerra vai ter uma ração limpa, com a sanidade adequada para ela. Isso é muito importante. Armazenamos os dados e reduzimos os custos, né? Aquele custo ali de quase R$60 bezerra mês, custo potencial. Então, hoje a gente está estudando ainda o modelo de negócio, se a gente vai vender o sistema completo, se a gente vai alugar. A gente ainda é uma startup, assim, como startup, esse projeto aí começou em 2016, final de 2016. Como empresa, nós temos um ano e 8 meses, tá? A gente ainda está tentando em busca do melhor sistema de venda desse produto. Tá, um pouquinho da nossa história, a gente começou aí, conforme eu disse, em 2016, só com o alimentador, tá? Ficamos em segundo lugar nacional do Ideas for Milk, né? Primeiro lugar da etapa regional de Juiz de Fora, segundo lugar nacional. Isso aqui, pessoal, a gente só tinha
3 meses de surgimento. Surgimos por causa desse desafio. Depois a gente ganhou um prêmio na França, em 2017, promovido pela multinacional francesa Neov, ficamos entre as 27 companhias, né, para ser parte do projeto Fazenda do Futuro. Tá? Ganhamos esse prêmio de Innovative Company, em 2018, na verdade, perdão. A gente foi lá em 2017 apresentar o projeto e recebemos o prêmio em 2018. Em 2017, a gente concebeu o equipamento completo, antes a gente só tinha um alimentador, e ganhamos o primeiro lugar do Ideas for Milk. Participamos de vários eventos aqui no Brasil, em busca de investimento, tá? Das principais feiras, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu investimento, mas aí em 2019, em 2018, eu escrevi o projeto para a FAPESP, e através do PIP, né? Que é o programa da FAPESP de investimento em pequenas empresas, conseguimos fazer o teste de campo, que é o que a gente precisava, né? A gente só tinha 2 protótipos, a gente precisava de um teste de campo robusto. Então, montamos o teste de campo aqui na Exalc, que é a principal referente de criação de bezerras, tá? E vimos os dados, tivemos uma precisão excelente dos dados de consumo, conforme vocês conseguem ver aqui de uma bezerra individualizada, aqui de todos os bezerros que foram avaliados, tá? Tivemos uma precisão altíssima, do peso vivo, uma precisão mediana, mas bem interessante para já fazer uma avaliação a campo de quão bem está seu sistema de criação. Conseguimos publicar esse estudo na principal revista de gado de leite do mundo, que é o Journal of Dairy Science, que tem um crivo imenso, então estamos muito felizes com isso, né? E hoje a gente tem um grande problema, né? Que é o preço do equipamento, R$ 6.396. A gente tem a parte eletrônica, a parte física, e estamos tentando reduzir esse custo, né? Que é o que a gente está lutando hoje. Então, a gente está indo aí para transformar a estrutura nossa em plástico, né? Já tivemos grandes envolvimentos. A placa eletrônica já se faz ela com um parceiro na China num preço muito baixo, né? Os cabos também. Estamos conseguindo reduzir bem esse custo. A equipe aqui tem 2 doutores aqui na área de ciência animal, que sou eu e meu sócio Nilson, meu irmão na área de ciência de computação, o Alberto, que é especialista em eletrônico, o Beto em mecânico, o Clério em mecânica. Está faltando um aqui que entrou recentemente, que é o Natan, especialista na parte de impressão 3D. Então aqui eu agradeço toda a atenção de vocês. Nós estamos nas mídias sociais aí como Systec Feeder, tem o nosso site. Quem quiser, aqui está o meu contato, tem o Instagram também. Peço desculpa aí, tentei fazer o mais rápido, que eu entrei atrasado, mas estou apto aí a responder perguntas. E hoje a gente fez a primeira venda, no final do ano passado. Estamos entregando hoje, essa semana, aqui na Fazenda Colorado. E a gente acredita que vai ser um grande ponto de virada para a gente. Porque hoje a gente tem mais consistência no produto. E agora é só planejar como estruturar, né, essa logística de entrega e escala de produção, que hoje é o desafio nosso, tá bom? Agradeço aí pela atenção e também agradecer o Sérgio aí da Exalctec, que é onde a Systec Feeder está alocada hoje, na incubadora da Exalc. A gente é muito feliz de ter firmado essa parceria, já tem 3 anos aí de parceria. Agradeço muito ele aí, que foi através dele também que fizemos essa conexão com vocês aí. Obrigado aí, estou disposto a perguntas. Muito obrigada. As perguntas eu vou mandar para vocês depois, porque a gente já está com um horáriozinho bem na pinta para podermos continuar. Então, há algumas perguntas, a gente manda para vocês depois, tá? Por favor, eu queria chamar, então, pela nossa ordem, a Agromakers agora, não é? Deixa eu ver se foi isso certinho que eu fiz. É o Leandro, né, da Agromakers. Leandro, por favor, se você puder fazer a apresentação para a gente, muito obrigada. Ok, Miriam, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos bem, estamos ouvindo bem. Obrigada. Ok, eu já vou compartilhar o vídeo aqui. Compartilhar a tela, né? Boa tarde a todos, então. Meu nome é Leandro Feletti, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado, doutorado na área de irrigação e fitotecnia. Sou CEO da Agromakers e cofundador da empresa.
A AgroMakers foi criada há 2 anos atrás e nós desenvolvemos uma tecnologia para fazer a gestão do uso de água. Nós conseguimos um avanço muito grande que hoje nós utilizamos essa tecnologia para fazer a automação da irrigação. Basicamente, aqui como uma introdução, nos próximos 20 a 30 anos, o planeta Terra vai atingir 10 bilhões de habitantes e nós, na agronomia, né, vamos ter que aumentar em torno de 70% a produção de alimentos que hoje nós temos. E esse gráfico mostra, é um estudo de qual é a ajuda, né, que cada tecnologia vai trazer. Então, por exemplo, a ocupação de novas áreas vai aumentar em 23% a produção, fitopatologia 13%, fertilização 11%, melhoramento genético 14%, e a irrigação vai ser responsável pelo aumento de 22% no potencial produtivo dessas novas áreas. Então, existe um grande desafio para o agricultor gigante para os próximos anos, porque ele tem que usar a água de forma racional. Aqui um estudo recentemente divulgado pela ANA, feito aqui na Exalc. Hoje o Brasil ele tem aproximadamente 8,2 milhões de hectares, cerca de 5% da área total plantada ela é irrigada. Existe um potencial para aumentar essa área irrigada em 8 vezes. O Brasil ele tem praticamente 15% do volume total de água doce. Além disso, ele tem os dois maiores aquíferos estão aqui no Brasil, e utilizando todo esse potencial da água no país, nós conseguimos sair de 8,2 milhões de hectares para 55 milhões de hectares, ou seja, nós conseguimos crescer em 8 vezes a área irrigada. Mas que para tudo isso ocorra, nós precisamos que a irrigação seja utilizada da forma mais racional possível. Hoje em dia nós temos sistemas para fazer gestão da irrigação que utilizam métodos indiretos. O que são métodos indiretos? Através da estação meteorológica, eles fazem o levantamento de alguns dados climáticos, como temperatura, umidade relativa, radiação solar. Em função desses dados, eles fazem alimentação através desse modelo, que chama modelo Penmonti, que é o modelo padrão da FAO, que calcula a evapotranspiração de referência, que é a evapotranspiração da grama. Posteriormente, é multiplicado pelo coeficiente da cultura, que é o Kc, e o Kc até chegar na evapotranspiração real, né, a evapotranspiração da cultura, para nós elaborarmos um balanço hídrico, que é a contabilização das entradas e das saídas da água de uma determinada área. Em função disso, é feito o cálculo, então, da disponibilidade de água e da real necessidade de irrigação. Só que esse método é um método antigo, né, é um método bastante falho. E caso ocorra algum problema na coleta de informações, nós vamos sub- ou superestimar a evapotranspiração, e caso o Kc ele esteja descalibrado, que é o que é normal acontecer em função da evolução das espécies hoje em dia uma variedade de soja, por exemplo, ela tem vida útil no mercado de praticamente 8 a 10 anos. Então, à medida que a gente vai trocando as variedades, o Kc ele altera e existe a necessidade de fazer novas calibrações, né, do coeficiente de cultura para ter maior precisão no cálculo da evapotranspiração. Em função desse problema, nós criamos, então, nós estudamos um sensor, que é um sensor já existente no mercado, já muito antigo, e basicamente é uma balança que pesa um vaso, e em função da variação do peso ao longo do tempo, nós criamos uma série de algoritmos e esses sensores têm precisão, que nós criamos, ele tem precisão 200 vezes maior do que os sensores de umidade do solo tradicionais.
Basicamente, então, nós conseguimos determinar qual é a evapotranspiração a cada 5 minutos, né, da planta, conforme a planta ela se comporta ao longo do dia. Nós sabemos que as plantas, né, elas respondem muito fielmente às condições climáticas. Se eu tiver maior radiação solar, se eu tiver maior temperatura e menor umidade relativa, ela consome mais água. Então, aqui, por exemplo, é um gráfico da variação da evapotranspiração ao longo do tempo de um experimento que nós coletamos. O gráfico em azul é uma planta que estava sob estresse hídrico, não estava sendo irrigada conforme a necessidade que ela precisava, e o gráfico em preto é uma planta que estava sendo irrigada da forma correta. Então, com isso, apesar das duas plantas serem irrigadas, a estratégia de irrigação ela é muito importante para potencializar a produtividade das plantas. Então, em função disso, a variação da evapotranspiração dos dois métodos deu praticamente 1,4 milímetros, né, que isso é uma variação muito grande quando a gente acumula essa diferença de evapotranspiração ao longo do ciclo total da planta. Então, em função disso, o sistema RMakers, nós captamos as informações dos nossos sensores de umidade do solo, nós enviamos através de um sistema de internet das coisas, né, internet das plantas, nós chamamos hoje em dia, né, temos um sistema de inteligência artificial que faz todo o cálculo do algoritmo, né, e traduz qual é a real necessidade de água das plantas. Em função disso, nós conseguimos criar um sistema autônomo, que ele faz o quê? Ele traduz o quanto de água e quanto de água a planta precisa, e em função disso, ele aciona a motobomba e aciona as válvulas de irrigação, faz toda a gestão do sistema. E tudo isso pode ser acompanhado em tempo real através dos nossos aplicativos. Então, por exemplo, um sistema de pivô central, em que a gente tem um sistema tradicional, um sistema motobomba que pressuriza uma adutora e manda água para o centro do pivô, né? E aí, posteriormente, o pivô ele distribui a água de forma circular ao longo da área. Aí nós instalamos uma série de sensores de umidade do solo, que faz monitoramento do status da água, como eu acabei de explicar. Os nossos sensores e o nosso algoritmo também, ele faz o acionamento do sistema de irrigação. Nós monitoramos o consumo de energia e o momento que essa energia ela é consumida. Esse é um ponto muito importante para produtor rural, porque todo produtor rural irrigante, ele tem um subsídio governamental. Quando ele consome a água entre as 9 horas da noite e as 6 horas da manhã, ele tem 70% de desconto na tarifa de energia. O produtor rural ele não usa um medidor de energia como nós temos em casa. O produtor rural ele usa um medidor de energia que ele é um data logger. Ele monitora, além do consumo, ele monitora também a quantidade de energia que está sendo utilizada e também o horário. Por quê? Porque ele tem diferentes tarifas ao longo do dia. E isso é muito importante ser monitorado, porque às vezes as companhias elas têm erros na contabilização do uso da energia. E é o grande custo, né, que o produtor tem a tarifa de energia hoje em dia. Além disso, nós fazemos o monitoramento do equipamento de irrigação, posicionamento, e além disso, muito importante, os pivôs centrais, cada vez mais, eles são alvos de vandalismos e roubo. Então, é importante a gente fazer todo esse monitoramento para evitar esses percalços. Então, aqui tem um exemplo de um sistema onde nós instalamos o nosso equipamento, nós conseguimos monitorar todos os equipamentos, monitoramos os status de água, monitoramos o posicionamento do equipamento e, em função da umidade do solo, nós contabilizamos se existe ou não a necessidade de irrigação. E aí, em função do aplicativo, nós fazemos a gestão do uso da água nesse sistema. Eu vou pular esse slide aqui, vou passar para o outro para mostrar para vocês
quais são as vantagens, né, da utilização do sistema ReMakers. Nós conseguimos ter economia de água, isso varia bastante de cultura para cultura, conforme o sistema de irrigação, mas nós observamos em campo uma variação na economia de água de 20% até 90%, um aumento na produção de 10% a 50%, uma diminuição no consumo de energia de 10% a 30%, além de nosso sistema fornecer os dados online, controle à distância, né? E tudo isso utilizando a internet das coisas, né? Ou para a gente, internet das plantas. Esse ponto é um ponto muito interessante, pessoal, porque, como eu disse numa live da segunda-feira, hoje em dia o produtor ele faz uma série de monitoramentos. Ele monitora a máquina, ele monitora, como o nosso amigo anterior ele acabou de mostrar, ele consegue monitorar o gado, consegue monitorar os bezerros, ele consegue monitorar a entrada e a saída dos funcionários, mas o principal ativo dele, ele não consegue monitorar, que são as plantas. Então, através desse nosso sistema, nós conseguimos monitorar as plantas, dando um status ao produtor, e através dos nossos algoritmos, nós temos uma precisão muito maior para falar para ele se as plantas estão ou não atingindo as metas que foram previamente estabelecidas. Com isso, nós conseguimos, né, aumentar a produtividade das áreas. Então, aqui um exemplo, num pivô central de 120 hectares, né, com uma lâmina de irrigação, com uma capacidade de irrigação de 8 milímetros a cada 21 horas, para irrigar, né, para acionar esse pivô, nós precisamos de uma bomba com um motor de 200 cavalos e simulando culturas, né, cereais sob rotação de cultura, soja, milho e feijão. Considerando uma produção um aumento da produção só de 10%, uma economia de energia de 20% e economia de água de 20% também, nós vamos ter um aumento na produtividade da cultura, isso vai refletir das culturas, né? Isso vai refletir numa maior lucratividade ao produtor, que ele vai aumentar em 3,6 mil reais por hectare, né? Para um pivô de 120 hectares, 432 mil reais, e uma economia de 1.800 metros cúbicos por hectare. Ou seja, ele vai economizar 216 mil, né, metros cúbicos. Então, uma economia de água representativa, e esse volume já é suficiente para atender, só o volume economizado já é suficiente para atender uma cidade de mais de 10 mil habitantes ao longo dos 365 dias do ano. E só voltando aqui, o nosso sistema também ele pode ser utilizado em sistema de irrigação localizado, onde, da mesma forma que eu apresentei anteriormente, nós monitoramos o status da planta, monitoramos bomba e fertilização. Com isso, nós conseguimos, além de manter o solo numa condição de umidade e seja bastante interessante para a planta, para ela se desenvolver o máximo possível, ainda nós conseguimos identificar se a planta está precisando de mais ou menos fertilizantes e fazer toda a gestão da parte nutricional da planta. Então, já vi que a Miriam ela apareceu, né? Gostaria de agradecer a Miriam por convidar. Aqui são os nossos parceiros, né? Exalctec, nós somos uma empresa incubada na Exalctec, nós somos sócios da WGI, as WGI são nossos sócios, né? E nós estamos dentro do AgTech Valley, né? Que é o Vale do Piracicaba. Aqui é a nossa página da internet, se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos inteiramente à disposição. Miriam, muito obrigado e devolvo a palavra. Obrigada, Leandro. Desculpa aí estar acelerando um pouquinho, mas é o nosso horáriozinho, até por problema do sistema, daqui a pouco a gente corre o risco de cair. Então, eu queria, por favor, trazer o nosso o Maurício, né? Maurício Martello vai apresentar para vocês a solução da InfoRoll. Falei certo. Por favor, Maurício, e depois dele eu volto em seguida para me despedir. Por favor, Maurício.
Será que na hora que ele ia falar caiu? Maurício? Sempre acontece uma lei de Murphy, né, tadinho? Ele estava aqui esperando quietinho. Vamos ver se ele volta. Então, Leandro, deixa eu te perguntar, vocês já estão com operacionais, já venderam bastante, né, do produto de vocês? Sim, nós Já. estamos bastante atuantes no mercado. Eu vou Aham. devolver a palavra aí para o Isso, Maurício para não atrasar. Mas depois a isso. gente pode Maurício, por conversar um favor. pouco. Obrigado, Miriam. Tá legal, obrigada. Por favor, Maurício, é sua vez. Ok, obrigado. Perdão, estava acompanhando e bem na hora de eu entrar aqui, a internet Assim, começou a pitar no cantinho. Beleza. Pessoal, primeiramente quero agradecer o convite, né? Quero agradecer a Exalctech, né? A organização do evento também. E gostaria de me apresentar, e nesse meu tempo eu já vou compartilhar a minha tela. Bom, eu me chamo Maurício Martello, tá? Eu sou engenheiro ambiental de formação, fiz meu mestrado na Exalc, trabalhei bastante com sensoramento remoto, né, aplicado aí à cultura da cana-de-açúcar, e agora estou finalizando meu doutorado também na Exalc, na área da agricultura de precisão. Tá? Hoje eu falo representando aí o software InfoRoll. Eu também sou fundador e diretor comercial da startup que está incubada junto à Exalctech, a Pix2Agro. Tá? Bom, antes de iniciar falando um pouquinho sobre o InfoRoll, eu só gostaria de explicar a nossa organização. Né? A Pix2Agro é formada aí por 4 entusiastas da área de processamento de imagens. Então a gente tem o Dr. Mark Specken, é doutor aí pela Exalc, que é o desenvolvedor do InfoRoll, junto aí com a Abu Jamal, formam uma startup que também está incubada dentro da Exalctech, que é a Somo Agro, né? E eu e o Renan, juntamente com eles, formamos então a Pix2Agro, que é uma empresa que busca desenvolver soluções, tá, para o processamento de imagens, focado aí no agro. Bom, hoje eu vou falar especificamente de um produto que a gente trabalha, que é o InfoRoll, tá? O InfoRoll é um software brasileiro, já está há mais de 4 anos no mercado, então ele iniciou aí em 2016 como uma ferramenta para prestação de serviço interno e depois foi sendo licenciado como uma ferramenta para o mercado em si. Então a gente já está presente há 4 anos no mercado, basicamente fornecendo uma solução, né, na temática de identificação de falha de plantio, tá, na cana-de-açúcar. Então, a gente sabe que a parte de identificar uma falha, do modo tradicional, o pessoal tinha que ir para o campo e identificando isso, é um trabalho que é bem demorado. E agora, com o avanço aí da tecnologia, a gente sabe que é possível, então, utilizar imagens obtidas principalmente por drones, né, e mapear essas regiões onde a gente tem falhas, onde a gente tem problemas aí com a nossa área. Hoje o InfoRoll, ele é uma ferramenta que já está nas usinas, tá? Então, grandes grupos de produção de cana utilizam no dia a dia o InfoRoll como uma solução, tá? Prestadores de serviços também e plataformas aí de processamento de imagem. Bom, mas por que a gente focou nesse mercado? Porque isso já é sabido, né? Há áreas que possuem falhas, elas têm uma perenidade menor, né? Se eu conseguir controlar essas falhas, replantar essas falhas, eu acabo tendo uma produtividade maior, eu tenho uma área mais homogênea, tá? E essa imagem do pesquisador Júlio prova isso, mostra isso claramente. Qual é a nossa solução? Como que a gente fornece aí a solução para os nossos clientes? Bom, só para vocês terem uma noção de mercado, hoje, tá, de 1º de janeiro a 30 de abril, tirei o relatório do nosso sistema, a gente já processou mais de 137 mil hectares de imagens, tá? A maior parte delas de cana-de-açúcar, que é o foco principal do InfoRoll. Tá? Além do Brasil, que é o nosso principal cliente, e foi para isso que foi desenvolvida a ferramenta, pensando no nosso mercado, a gente também tem a ferramenta sendo utilizada em mais de 8 países, tá? Nas Américas, Chile, Peru,
Equador, aí na parte da América Central, usinas na Guatemala, produtoras de cana-de-açúcar utilizam bastante a nossa ferramenta, tá? E a nossa expectativa é atingir esse ano a marca de 1 milhão de hectares processados durante um ano. O ano passado a gente teve uma estimativa em torno de 600 a 700 mil hectares aí de processamento. Bom, como o nosso software funciona? Basicamente, o cliente coleta essas imagens, então isso já é uma realidade do campo, né? As usinas, os prestadores de serviços já possuem drones, coletam essa informação. O que a gente faz é uma ferramenta que permite ele extrair informações desses dados, né? Dessas imagens. Então a nossa ferramenta extrai uma chamada nuvem de pontos, que é o centro da vegetação, que acaba reduzindo o peso do arquivo, porque ele vai ter um momento que ele vai ter que levar esse arquivo para a rede, e aí se ele levar uma imagem, a gente sabe que a conectividade do campo hoje ainda não aceita arquivos muito pesados, né? Demora muito, então a gente desenvolveu todo ele pensando nessa arquitetura. Com esses pontos são reconstruídas, então as linhas, né, são restituídas as linhas a partir das imagens, então se as imagens estão com um georreferenciamento adequado, o software reconstrói essas linhas, e com esse arquivo geográfico das linhas a gente tem o primeiro produto do InfoRoll, que a gente pode estar aplicando no campo de fato. Então a gente pode usar essas linhas restituídas, a linha da cana real, né, não a linha projetada, que pode ter um desvio na hora do plantio, a linha da cana real, inserir diretamente no monitor, no piloto automático aí do trator, da colhedora, para que ela mantenha o percurso, não tenha problemas de pisoteio e mantenha aí uma qualidade, né, dessa operação mecanizada muito boa. Além dessa ferramenta de linhas, né, então a gente também tem uma ferramenta que é o foco principal da identificação das falhas. Né? Então a gente usa diversos algoritmos usando a imagem RGB para a identificação das falhas, as regiões onde não apresentam plantas. Tá? Então essas falhas são muito importantes porque com esse arquivo geográfico, o produtor, o usuário, consegue realizar uma operação a campo. Então, aqui é um exemplo, um vídeo está aí no YouTube, você consegue ver que é possível, sim, operacionalizar esse replantio, né, de forma mecanizada, de forma manual, né, e direcionar a tua equipe para essas regiões onde você não tem planta. Aqui a gente está falando de replantio, mas eu poderia usar essa camada de falhas para aplicar um herbicida apenas naqueles locais, ou deixar de aplicar um adubo, né, e começar a ser um pouquinho mais eficiente, aprender a conviver com a falha, se eu não vou ter um replantio. Tá? Então, o software também permite ter esse tipo de informação. Tá? E, por fim, a gente também tem as ferramentas de gestão. Né? Então, com esses dados, eu posso tanto levar para a máquina e fazer uma operação, uma intervenção em campo, tá? Mas eu também consigo extrair informações gerenciais aí. Então, ter a porcentagem de falhas que eu tenho na minha área, né? A distribuição dessas falhas que estão acontecendo aí na minha área, né? E com isso me programar para saber se eu preciso fazer uma reforma ou não dessa área, né? Geralmente é utilizado o InfoRoll para áreas de cana-planta, então eu sabendo como ficou o meu plantio, se eu tenho muita falha ou não, eu já consigo fazer uma intervenção e conseguir ter uma maior perenidade aí do canavial. E também, além dos dados de falhas, a gente tem uma informação bem importante para a parte de gestão, que é a qualidade do plantio. Né? Então, a partir do momento que eu reconstruo as linhas, eu consigo mensurar qual é a distância que eu tenho de uma linha para outra e avaliar esse espaçamento entre as linhas, que vai permitir, então, eu ter uma noção de qualidade do meu plantio, né, do paralelismo. Quanto essas minhas linhas estão divergindo uma da outra. Quando eu tenho linhas muito próximas, eu vou ter uma chance maior de ter pisoteio, de ter regiões que vão apresentar falhas. Então, com isso, eu já consigo mapear essas regiões, né, e trabalhar de forma localizada para ter um melhor rendimento aí e uma melhor assertividade no campo. Aqui, então, é um exemplo que a gente pode estar observando. O software ele vai identificar esses pontos centrais nas linhas,
e mensurar as regiões onde eu posso ter uma região de pisoteio, um espaço adequado, né, ou regiões aí intermediárias. Pessoal, de forma bem resumida e rápida, para a gente cumprir aí com o tempo, seria isso, tá? É uma das soluções que a gente oferece e focada aí para o mercado da cana-de-açúcar, ok? Ok, Maurício, muito obrigada. Informou, como você disse, né, já deve estar sendo muito usada, né, porque é uma solução simples, que eu imagino que tem uma tecnologia embargada aí muito importante, que está sendo já certamente bem apropriada pelos produtores, né? Gente, muito obrigada a vocês. Nós estamos terminando e acho que concluímos com chave de ouro com essas apresentações de vocês. O Agrotic foram 4 dias de muitas soluções, muitas propostas, muitos pensamentos, muitas alternativas de como a gente consegue avançar na produtividade. Eu agradeço muito a vocês. Espero que vocês tenham gostado também, que no próximo ano a gente possa ouvir de vocês quais são as novidades que vocês estão trazendo para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional. Enfim, e agradeço muito a Exalc-Tec por ser nossa parceira dessa iniciativa mais uma vez. Esperamos contar com todos vocês no ano que vem. Muito obrigada. Quem não preencheu ainda o nosso questionáriozinho está aí à disposição, e agradeço aos nossos patrocinadores de coração por nos ter possibilitado a entrar nesse mundo e debater essa questão tão importante que é o agronegócio, o agrobusiness e mesmo a produção agrícola e pecuária brasileira. Muito obrigada, gente. Até o próximo ano. Um abração.